Você sabia que a Bíblia falou sobre a Pérsia milhares de anos antes do país, que hoje conhecemos como Irã existir da forma atual? E o mais intrigante, algumas dessas antigas profecias estão fazendo muita gente olhar para os acontecimentos do mundo de hoje com outros olhos. Ao longo das Escrituras, a região da antiga Pérsia aparece em momentos importantes da história bíblica. E algumas dessas palavras foram escritas séculos antes de certos acontecimentos realmente acontecerem. Isso levanta uma pergunta curiosa. Será que essas profecias ainda têm algo a nos dizer sobre os dias atuais? Uma das mais impressionantes aparece no livro de Daniel. O profeta teve uma visão de um poderoso carneiro com 2 chifres que avançava conquistando reinos, e ninguém conseguia detê-lo. Depois, o próprio texto explica. Aquele carneiro representava os reis da Média e da Pérsia. O detalhe surpreendente é que essa visão foi registrada antes da Pérsia se tornar uma grande potência mundial. E pouco tempo depois, exatamente isso aconteceu. Mas existe algo ainda mais impressionante. A Bíblia menciona um rei da Pérsia mais de um século antes de ele nascer. No livro de Isaías, aparece o nome de Ciro. O texto diz: "Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro." A profecia dizia que ele teria um papel importante na história do povo de Israel. E anos depois, a história confirmou isso. Ciro conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Mesmo depois desses acontecimentos, a região da antiga Pérsia continuou sendo mencionada em textos proféticos. Alguns deles falam sobre alianças entre nações e grandes conflitos envolvendo povos daquela região. Por isso, sempre que surgem tensões no Oriente Médio, muitos estudiosos voltam a observar essas passagens com atenção. No livro de Ezequiel, por exemplo, existe uma profecia que descreve uma grande coalizão de nações envolvidas em um conflito futuro. Entre os povos citados aparece novamente o nome Pérsia. Isso faz muitas pessoas observarem com curiosidade tudo o que acontece naquela região do mundo. Hoje, o território da antiga Pérsia continua sendo um dos pontos mais estratégicos do planeta. Conflitos, alianças políticas e disputas globais frequentemente envolvem essa região. E quando olhamos para essas antigas palavras escritas há milhares de anos, surge uma pergunta inevitável. Estamos apenas vendo coincidências da história ou parte de algo maior acontecendo diante dos nossos olhos? A Bíblia contém muitas profecias registradas muito antes dos acontecimentos que elas descrevem. Algumas já se cumpriram de forma impressionante ao longo da história. Outras ainda são debatidas e estudadas até hoje. E isso deixa uma pergunta no ar. Quantas dessas antigas profecias ainda veremos se cumprir? Se você gosta de descobrir histórias e mistérios impressionantes da Bíblia, acompanhe o canal, porque muitas dessas histórias escondem detalhes que quase ninguém percebe, mas que podem mudar completamente a forma como vemos o passado, o presente e até o futuro.